acredito que você já está curioso para saber qual será a nossa discussão desse momento, desta aula magnífica. Então, hoje nós vamos falar sobre as ressignificações das tramas ou ressignificações das práticas de ensino acerca das altas habilidades superdotação. E daí, está curioso, curiosa? Pega a sua agenda, pega seu caderninho de anotação e já organiza tudo para deixar tudo anotadinho, ok? Então, corre lá, pega seu caderno e comece a fazer suas anotações. Vamos falar dessa ressignificação, das ressignificações, né, das práticas de ensino, acerca das altas habilidades, superdotação. Então, é importante destacar, primeiramente, o conceito do verbo ressignificar. O que você entende por ressignificação? O que é ressignificar para você? Olha só, esse verbo, ele possui vários sentidos. Um deles é atribuir novos olhares acerca dos fatos, opiniões que nos cercam, em diferentes contextos educacionais, em diferentes contextos, não só na nossa prática pedagógica, mas em diferentes contextos, nós podemos utilizar esse verbo, né, ressignificar. De acordo com essa explanação, de acordo com essa conceituação do verbo ressignificar, nós vamos agora fazer um olhar, esticar um pouquinho o nosso olhar panorâmico, em busca de compreender o processo ou as práticas de ensino voltada para as pessoas com altas habilidades de superdotação no interior das escolas. Para isso, nós vamos precisar desnaturalizar alguns acontecimentos que, de certa forma, eles se acoplam, estão juntos, estão interligados às tramas inclusivas ou às histórias inclusivas acerca das altas habilidades de superdotação. E daí, eu fiz uma leitura esses dias, eu quero contribuir com vocês a partir desta leitura, eu acho ela bem pertinente, da autora Hattie, que ela diz assim: o argumento que a inclusão ela se constitui no paradoxo da performatividade. Anota aí também no seu caderninho o que significa a palavra performatividade. É bem importante, isso vai aumentando a nossa compreensão e aumentando também os nossos conhecimentos, não só para as altas habilidades, mas para toda a nossa prática docente, ok? E aí essa autora, ela ainda acrescenta que em função de que, por um lado, num sistema escolar pautado pelas exigências da performatividade, então essa é a exigência da performatividade, que é o quê? A inclusão para todos. Então, nós estamos num contexto político escolar, num contexto das políticas públicas que rege, que assegura uma inclusão para todos. Então, ela é o quê? Ela é uma condição inegociável, absolutamente necessária para o quê? Para a nossa operação, para que a gente possa ter o quê? Uma prática pedagógica pautada nos princípios da inclusão. Isso serve para todos os estudantes, para todas as pessoas que estão no ambiente escolar, né? De certa forma, para os estudantes que estão ali para potencializar seus conhecimentos escolares. Uma vez que seus desempenhos nas avaliações, que é outro detalhe que a gente precisa ter em mente, é que quando a gente olha para a inclusão, nós também nos deparamos com uma política que cobra por resultados. E aí, a nossa prática pedagógica, de certa forma, ela não consegue se concretizar como nós planejamos, como nós desejamos, de repente pode ser por conta
de certas cobranças que a gente acaba recebendo no nosso ambiente escolar, que impede com que a gente venha flexibilizar as nossas aulas, a nossa forma de pensar, o nosso planejamento, de acordo com a realidade. Então, nós sabemos que muitas destes desafios, eles advêm por conta disso. Precisamos dar resultado. E hoje a gente percebe que a nossa educação, ela tem cada vez mais cobrado por números. O que são esses números? São notas nas avaliações externas. E essas notas nas avaliações externas, elas sobrecarregam o quê? A prática pedagógica do professor em busca de dar um resultado. E isso encobre, isso não deixa com que a nossa criatividade docente, ela flua. Por quê? Porque justamente ela gira em torno dessas cobranças, né? E essa autora, quando eu li esse trabalho, essa publicação, essa pesquisa, eu fiquei muito tempo pensando nessa performatividade escolar. Que tipo de performatividade nós estamos tendo no nosso ambiente escolar? Que tipo de performatividade nós estamos construindo nas escolas? E podemos também citar, mediante essas construções que nós estamos fazendo, que nós temos metas a serem cumpridas. Quando a gente fala de avaliações de larga escala, avaliações externas, geralmente elas advêm articulando com metas, e nem sempre isso é saudável. Geralmente as escolas, elas começam a competirem entre si, e começam a perder a sua identidade. Isso não é legal. Até os nossos estudantes, eles são partes desse processo destrutivo, que a gente deixa de valorizar a identidade, né, deles para dar este resultado, para cumprir com essas metas que nos são propostas, que nos são impostas, muitas vezes, é um termo até pesado, mas isso está no nosso contexto, né? Muitas vezes é uma imposição que a gente precisa dar resultado. A partir disso, nós podemos também, né, a partir dessas pontuações, é interessante nós pararmos para valorizar esse contexto. E é preciso desnaturalizar. Desnaturalizar o quê? Algumas visões. Que visões são essas? Visões que ainda estão arraigadas no âmbito escolar. E da ideia, né, de inclusão, porque isso, ela vem para fazer o quê? Para impulsionar a exclusão e não a inclusão. Mas como nós podemos pensar nesse aspecto, como nós podemos nos movimentar de forma que nós somos, muitas vezes, literalmente, né, gente, nós somos governados. E agora, essa palavra governado, eu trago ela no sentido mais de governo mesmo, de política, e não no sentido de identidade, no sentido de constituição de pessoa. E aí, com base nessas ideias, nós podemos destacar a importância de pensar e refletir o quê? A formação integral dos estudantes que ainda não apresentam o quê? Essa performance cognitiva tão esperada e delineada pela escola. Que performance é essa? A performance do aluno nota 10, do aluno que aprende tudo, do aluno que está sempre, que tem notas boas, né? Que está sempre em desenvolvimento. Isso seria o quê? Uma performatividade do estudante ideal, que todos gostariam de ter. Isso não significa que nós valorizamos somente este lado, somente estes estudantes, mas eu quero parar, fazer uma pausa aqui para a gente problematizar. Será que estes estudantes, nota 10, aqueles estudantes que tiram, são bons em todos os componentes curriculares, será que eles conseguem aprender tudo que lhes é proposto? Ou será que eles têm ali estratégias metacognitivas que auxiliam eles nesse processo? Estes que conseguiram ter esses avanços mencionados, eles estão acima daqueles que não conseguiram atingir esse nível de conhecimento? Será? Eu deixo essa pergunta para pensarmos. E daí, talvez, né, seja importante reprisar alguns conceitos para depois seguir com estas cenas, que eu digo sempre as cenas dos próximos capítulos, as cenas pedagógicas dos nossos próximos capítulos. Nesse viés,
nós paramos para poder analisar lá naquela palavra que eu trouxe para vocês nessas aulas anteriores, né, a respeito do significado da palavra normal, da classificação, da normalização, porque pensar em performatividade educacional, em inclusão educacional, nos traz esses conceitos novamente. Não tem como nós fluirmos na nossa linha de raciocínio se nós deixarmos de considerar todos estes aspectos. E essas tecnologias do exercício, né, de comparar, de diferenciar, de hierarquizar, homogeneizar, de excluir, elas colocam em jogo os processos normalizadores que subjetivam, de certa forma, e produzem sujeitos o quê? Moldados de acordo com as políticas que a escola propõe, que o sistema de ensino propõe. Então, nessa hipótese, compreendemos que é na contemporaneidade, na educação contemporânea, esses processos eles sejam potencializados de outras relações de poder, ou seja, com outros olhares de poder. Que outras formas nós podemos olhar para esse cenário? E outras situações precisamos ainda pensar? E essa disciplina, né, esse poder disciplinar, ele também permanece importante. Talvez, assim, seja até mais potente, porque a gente começar a pensar nesse poder disciplinar, para a gente poder entender também como ele age, de certa forma, na vida das pessoas, na vida dos sujeitos, como ele se alia a esses mecanismos de sujeição que as pessoas às vezes se encontram. E aí os próprios, dentro de um contexto escolar, mas também dentro de um contexto social, porque se nós formos olhar a escola e a sociedade, em alguns aspectos, em questão de normalização, elas se assemelham muito, padronização, né? E essa ênfase neste aspecto de padronização, de normalização, a gente precisa ainda problematizar, de certa forma, talvez com outros olhares. E aí, todos esses argumentos que eu trouxe para vocês agora, eles também, eles vão ao encontro de uma outra leitura que eu fiz, da autora Lopes, que ela diz que temos um entrelaçamento de conceitos que pode ser explicitado. Esse entrelaçamento de conceitos que pode ser explicitado na nossa vida docente, ela diz respeito a toda e qualquer norma. Essas normas que nos provocam a pensar na necessidade de classificação, na necessidade de ordenamento, de hierarquização. Então, nesse viés, o que a gente pode pensar? Todas as vezes que a gente está num contexto de sala de aula, juntamente com as cobranças, com as metas, que a gente passa um determinado conteúdo, isso nos proporciona a querer ou a forçar que todos os estudantes eles compreendam da mesma forma que eu estou ensinando. Isso é o que? É um forçar uma classificação. Na sociedade, isso também acontece. Na vida do estudante com altas habilidades, isso também acontece. Geralmente, essa padronização, nós tendemos a ter as pessoas mais ou menos no mesmo nível. Então, se a pessoa ela tem um conhecimento talvez mais elevado, o que acontece? Ela também tende a ser excluída. Assim como nós temos as pessoas com conhecimento abaixo, literalmente abaixo, que também tendem a ser o quê? Excluídas pelos sistemas, excluídas pelas questões hierárquicas, excluídas pela padronização. Isso não acontece só na escola, então é bem pertinente a gente trazer essas discussões. E aí, à luz dessas inquietações, eu proponho o seguinte exemplo. Aqueles atores normais, que a gente já contextualizou, mas muito essa palavra normal, mas aqueles que a gente considera normal, seriam aqueles estudantes que decoram as cenas, fazendo uma analogia com o cinema, seriam aqueles estudantes que decoram as cenas, que apresentam um comportamento adequado ao roteiro e que, acima de tudo, são obedientes às normas e regras pré-estabelecidas pela escola. E os anormais seriam aqueles que fogem dessa padronização, tanto nos aspectos cognitivos, quanto nos afetivos, comportamentais e sociais. Aqueles que esquecem a cena, querem impor suas ideias, renovar o cenário, por exemplo, que recusam o roteiro, que contrapõem o clímax do enredo, dentre outros dispositivos, que nós temos vários. Então,
Esse exemplo, ele problematiza a noção de que os estudantes que forçam a escola a pensar para mediar a sua condição escolar, eles estariam o quê? Fora dos padrões da normalidade pré-estabelecido por ela, sendo estes considerados como os anormais. Então, vocês param para pensar, anotem aí também, para vocês pesquisarem depois, que é bem interessante. A gente precisa passar por esse processo de desconstrução. Quando nós estamos no conselho de classe, o que ocorre no momento do conselho de classe? Começamos a falar sobre os nossos alunos. Ali nós vamos trazendo aspectos comportamentais, nós vamos trazendo os aspectos cognitivos e, de certa forma, a gente vai fazendo o quê? Tentando fazer comparativos. Ah, porque ele não aprendeu isso comigo. Ah, porque com fulano ele estudou. Ah, porque isso foi assim. Essas falas corriqueiras, elas tendem a reforçar a padronização e a normalização das pessoas. E quando a gente traz esses aspectos para uma discussão da singularidade, da subjetividade humana, não condiz. Então, não é isso que a gente precisa fazer, né? Mas vão anotando aí, gente, todas as suas dúvidas. E é comum nós presenciarmos também situações de desespero nos bastidores pedagógicos. Será, gente? Com certeza, né? Que desespero a gente passa nesses bastidores. Principalmente quando a aplicabilidade da aula falha ou quando os atores cometem equívocos em suas falas. Nossa, isso nos gera o quê? Um transtorno muito grande. Ao tensionar o olhar, então, para os estudantes com diagnóstico de altas habilidades e superdotação, que não apresentam a mesma condição singular na sua forma de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, ao interpretar as cenas produzidas, nós podemos interpretar que identificar uma identidade é uma operação de formalização indutiva ou, talvez, né, até dedutiva, que nos faz citar um conjunto de simetrias, aos quais nos autorizam a demarcar o território da vida. E olha onde isso nos leva. Isso nos leva a categorizar as práticas de ensino, as coisas do mundo, a nosso comportamento, e a partir de um quadro assim bem abstrato, né, inteligível, harmônico, as coisas vão fluindo. Quando a gente percebe, nós já estamos padronizados, até nós estamos padronizados. Quando a gente chega num determinado ambiente, que ali tem algumas regras, não que as regras não são importantes, não estou aqui para demonizar as regras, não é isso. Mas é que muitas vezes elas interferem na nossa identidade. É o que a gente não pode deixar acontecer. Por muito que nós estamos num ambiente coletivo que precisa ter regras, mas cada um de nós temos o quê? A nossa experiência, a nossa identidade, que precisa sempre prevalecer e ser respeitada. Então, no entanto, essa operação, ela ainda que faça fundamental, mas fundamental dentro de uma grande variedade de pensares e fazeres da psicologia, ela não é a única ferramenta. Não é, gente. Nós temos várias ferramentas de operar, de construir, de pensar dentro desse círculo. E daí nós precisamos, às vezes, dar uma freada na nossa vida, dar uma freada na nossa prática pedagógica para poder regular aquilo que, de certa forma, acaba se desregulando no decorrer do processo por conta, né, de alguns forçares que são nos propostos. E aí, esse subjetivar o mundo, né, de subjetividades, de subjetivação, de subjetividades, são algumas variantes que apresentam como caminho alternativo. Esse caminho alternativo, como que nós podemos pensar? Seria o quê? Poderíamos associar a uma ânsia reducionista pelo quê? Pelo simplificado. Por outro lado, também pode ser o contrário, né? Então, são apenas possibilidades de pensar esse formato. Ok, gente? Tranquilo? Fizeram várias anotações já? Já estamos quase no finalzinho desta aula. Mais um detalhezinho, então, ao refletir sobre as ideias propostas pelos autores, que eu até trouxe para vocês, que é o Lopes, né? Nós podemos pensar o que de tudo isso? Compreender que muitos estudantes chegam a ser discriminados e excluídos de algumas práticas de ensino. E como são excluídos, né, gente? Como? Então, essa ação, ela representa literalmente o quê? Virar as costas
para um sujeito que grita por socorro pedagógico. E aqui que eu quero colocar o que? A pessoa que tem altas habilidades por dotação. Pode ser aquela pessoa que está ali dentro da sala gritando por um socorro e a gente não consegue visualizar, não consegue interpretar, não consegue compreender, ok? Eu gosto muito de uma fala também do Deleuze. Ele sempre, quando a gente lê, né, os livros dele, e destes livros me fez refletir também que a subjetividade ela deve ser produzida quando chega o momento, justamente porque não há sujeito. E, então, quando chega esse momento, né, quando chega o momento da gente começar a pensar em quem nós somos, na nossa identidade, na nossa construção emocional, na nossa autorregulação, é um momento de transformarmos as etapas do saber e do poder. O que isso significa? Que eu sei, às vezes, os meus sentimentos, eu consigo me compreender. E o que eu faço com todo esse conhecimento, com todo esse empoderamento dentro de um contexto social, dentro da escola, a partir das regras do que são propostos? Então, aqui a gente entra o quê? Numa relação mesmo, de poder, numa relação de saber. E são essas etapas que nos forçam a colocar a nova questão. Que nova questão é essa? A questão de saber se posicionar enquanto estudante, saber se posicionar enquanto professor, de saber que nós não somos os detentores do conhecimento, de termos humildades para pedir ajuda e buscarmos e crescermos junto com os nossos estudantes. Ok, gente, então anota aí agora as suas dúvidas e vamos para a próxima aula.